Lembrando que os livros textos usados nessa aula de Geometria Analítica foram Geometria Analítica do Alfredo Stembruch e do Paulo Interli e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo. Né? Qual é a definição do versor de um vetor U? Né? O vetor V vai ser o versor de um vetor U se, primeiro, tiver mesma direção e mesmo sentido de U. E a segunda condição, ele ser unitário, ele tem norma igual a 1. Tá? E aí lá nós estabelecemos essa fórmula aqui para o versor de um vetor. Tá? Então, dado um vetor U, o versor dele é ele multiplicado por 1 dividido por sua norma. Tá bom? Lembrando que como a norma é um número real, né? A norma, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque a norma ela leva um vetor no R2 num número real, num escalar. Então você pega U e leva num escalar norma de U. Tá? Então você pode definir aqui, quem já está estudando aí o cálculo de várias variáveis, você pode definir aqui uma função, né, a função norma, que inclusive ela tem características bem interessantes aí quanto à diferenciabilidade na origem do sistema. Tá? Temos todo um conteúdo aqui sobre cálculo de várias variáveis que explica isso. Bom, então dessa forma, se eu colocar aqui o meu vetor U, ele é o vetor dado pelas componentes AB, a norma dele então é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então o versor dele vai ser 1 sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado multiplicado por AB. Tá? A multiplicação de vetor por escalar me fala que é só eu multiplicar esse escalar em cada uma das componentes. Então essa daqui é a fórmula do versor de um vetor AB. Claro, o vetor U ele tem uma particularidade, ele precisa ser diferente do vetor nulo. Tá? O vetor nulo é aquele que começa na origem e termina na própria origem. Tá bom? Conversamos sobre esse vetor nulo também na aula sobre vetores no plano. Bom, o versor do vetor U é sempre um vetor unitário, tá? Com a mesma direção e sentido de U, como a gente já falou. E de fato é bem fácil mostrar isso, né? Basta você considerar o seguinte: o que vai ser o módulo desse versor? Né? O módulo de V ele vai ser a raiz quadrada desse termo ao quadrado, que vai ser A quadrado sobre A quadrado mais B quadrado, certo? Mais B quadrado sobre A quadrado mais B quadrado. Estou fazendo aqui bem simplesinho para vocês verem que é bem simples mesmo. Bom, na hora que você for somar essas duas frações, o que você vai ter? A quadrado mais B quadrado dividido por A quadrado mais B quadrado, que na verdade é a raiz de 1, que é 1. Tá? Lembrando, gente, que raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Estamos calculando uma medida. Né? Então, quando só aparece o mais ou menos 1 quando você está resolvendo equações, hein? Muito cuidado com esses detalhes. Tá bom? Tá? Então era isso que eu tinha para falar. Se você gostou da nossa aula, então apoie esse nosso projeto. Como que você pode fazer esse apoio? Curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix tá essa daí. Na descrição você encontra os links para todos os artigos que a gente usou para essa aula, todos os livros que a gente usou para essa aula e foram citados nessa aula. Tá? Então era isso que eu queria falar. Próxima aula agora, retas. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Abraços.